Nunca gostei de levar a Copa do Mundo. Nunca gostei. Nunca torci. Como é que... Acontece, cara, 4 torneio pai o negócio de Copa do Mundo. Nunca gostei. Como é que é a música de funeral, mano? Pega a marreta lá. A torneio. Deixa eu tocar a música do Apocalipse. Do Calypso. Não foi dessa vez, gente. Perdemos mais um. Perdemos. Desde 2002. 2002 nós não ganhamos. Mas não lembra bem de um negócio. Não foi 7-1. Né? Pense bem, já diminuímos 5 gols em apenas uma Copa do Mundo. Nós Só tomamos 2. 3 gols, Copa inteira. Só foi 3. Perdemos para um time que É nunca ganhou a Copa. Nunca ganhou. A gente Judiação, ganhou só né? A gente 5 tem que vezes. amar o próximo. Exato. Já precisou ganhar mais uma Copa? Não. Tem 6, 5 já. Mais Mas- 6? Não. Mas eu acho que assim, como nós somos brasileiros, Na vitória e na derrota, a gente não desiste nunca. não mesmo. É, só por farra, aqui é Brasil, meu irmão. Brasil, nem que morra. Até 2022, mano. Aqui, ó, nós, É ó. nóis! É nóis. Junto, ó! Já era. Vamos pra cima, Brasil. Mano, ficou a camiseta na frente. Estamos com você em 2022. Vem 2022. É o seguinte, pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso De quadro Trocando Ideias. Brasileiros! Brasileiro. Por mais que o Brasil tenha perdido, a gente continua do mesmo jeito aqui, Exato. seguindo em frente no nosso canal, Exato. no nosso quadro Trocando Ideias, e hoje com o Evangelho de João, capítulo Vai! 5, né? Então, que nós possamos hoje trocar ideias sobre esse Evangelho tão bacana, né? Que tem um significado muito legal e que nós possamos mesmo compreender pelo menos um pouco da palavra de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá então. Quem começa? Hoje é quem... Nunca comecei, gente. Vai. Vamos lá, minha vez. Não, eu escolho o Silvano, que você. Eu escolhi o eu mesmo. Silvana. Então, eu sei. Silvana. Não, já deu Maria. Já deu Nossa, Maria. quase que a Silvana perdeu. Quase. Vamos lá. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Bezata, em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde o tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Peraí. Pera. Bom, Pórtico é um ativo de porta? Pórtico. Ativo de uma porta? É porca? Porca A pé. 5 pórticos não é porca, E nem É. importa. Não importa. mas é uma entrada, tá? É. Com 5 entradas. É. Galera, não sei se vocês repararam, mas em algumas Bíblias, né, talvez seja em uma dessas que nós estamos usando, o versículo 4 não consta. Vocês chegaram a perceber isso? É mesmo. Por qual motivo, Rafa? Então tá aqui, gente, uma coisa que é bem interessante, né, que talvez muitas das vezes que a gente lê esse trecho a gente passa despercebido. Em algumas traduções,
né? Não tem esse versículo 4, ele passa do 3, vai direto para o 5, e algumas daí eles colocam no rodapé, né? Esse versículo 4, que é o versículo onde que fala, né? Que a Silvana mesmo não leu o versículo 4, né? Na Bíblia dela. Qual que é a Bíblia que você está lendo? A minha é da CNBB. Quem tiver CNBB e quiser dar uma conferida, o versículo 4, ele faz parte do rodapé lá embaixo. Isso. E que é aquele versículo que fala, né, que tem um anjo, né? Lê, Silvana. Muitos tardios acrescentam, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que nela entrasse, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Então esse é o versículo, né, que fica entre colchete, né, em algumas Bíblias. Então o porquê que ele fica entre colchetes? Gente, isso é uma grande discussão, é uma pegada assim que é de bem aprofundamento, né, que nós também não somos muito conhecedores assim da palavra de Deus, né? Nós estamos lembrando que nós estamos trocando ideias sobre isso, nós não estamos nos aprofundando, mas ele é um versículo que foi encontrado não em todos os papiros, né? Não em todos os documentos lá antigos que onde foi colocado e foi feita a Bíblia, né? Então ele foi encontrado em alguns outros e não nos 3 que eram os mais, assim, os principais. E depois, com o tempo, depois eles acrescentaram esse versículo, não tirando ele como seja talvez uma farsa, que não tenha existido um anjo, mas porque depois na sequência o próprio paralítico cita um anjo, né? Então eles, né, colocaram aqui para que talvez desse realmente um sentido do que o paralítico estava dizendo. Sim. Mas nós vamos continuar a leitura e depois a gente vai... Aprofunda nesse conhecimento no seu particular, vai pesquisar, vai conversar com o padre, com algum teólogo, sabe? Vai procurar, pois eles vão saber te orientar certinho. Isso mesmo. Isso mesmo. Só mais um outro comentário. Eu acabei de ler o versículo 6, onde fala que Jesus viu, né, o enfermo, já com seus 38 anos, né? E Jesus perguntou para ele, né, para o enfermo, se ele queria ficar curado. E é bem interessante porque a maioria dos milagres que a gente lê na Bíblia, né, que relata na Bíblia, são os doentes que procuram Jesus, né, pedindo a cura. E nessa passagem, Jesus oferece àquele paralítico, né, se ele quer ficar curado. É bem interessante. Você imagina quantas pessoas doentes tinham lá, né, nesses pórticos também, né? Porque elas ficavam esperando a água se movimentar para conseguir o milagre. E aqui interessante diz que Jesus foi sozinho, né? Jesus não foi com os discípulos, porque lá as pessoas paralíticas, elas defecavam, faziam xixi ali mesmo naquele lugar, porque não tinha ninguém para cuidar delas. Então Jesus mostra a sua humildade e vai até as pessoas que realmente necessitam, até nessa hora. Os discípulos não foram porque talvez pedia muito, e Jesus ia atrás dos que fediam muito e vai até hoje. É verdade. É uma passagem muito interessante que a gente vai conversar aqui sobre ela bastante hoje. Continuando. Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, que a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar a tua maca. E ele respondeu: Aquele que me curou disse: Pega a tua maca e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse? Pega a tua maca e anda. O homem que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara da multidão que se tinha juntado ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Olha, está curado.
Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Esse cara é meio chato, né? Negócio de sábado, meu pai. Você vai ler na Bíblia, vai pros evangelhos. Que sabe? Eu acabei de receber um milagre, meu irmão. Você não recebeu um milagre. Você falou, sábado, isso aí amanhã é domingo, irmão. Sabe? Que isso aqui daí? Entendeu? E daí, cara, eu tô curado, me libertei da minha doença. E você vê aqui que depois ele esqueceu de perguntar quem que era que tinha curado ele. Ele ficou tão feliz, imagina, né? Aí emocionado, disse, nossa, eu tô livre da minha doença e tal. Ele saiu assim, e o cara vai mexer o saco porque eu tô curado num sábado, meu irmão. Dá licença, meu querido, dá licença. Retomando, versículo 17. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta. Meu pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Viu, Serginho? Jesus está te respondendo, ó. É verdade. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, chamava a Deus Pai, fazendo-se assim igual a ele. Muito bom. Muito bom. Uma coisa muito interessante, né, e que talvez muitas pessoas talvez perguntam, por que Jesus só curou aquele homem? Né, de tantos que talvez existiam naquele lugar. Né? Então é uma pergunta que fica mesmo assim, coloca para todos nós católicos, cristãos, né, que lemos essa passagem, mas o que toca no nosso coração muito profundo é que talvez aquele homem realmente tinha uma crença muito grande que iria ser curado por alguma coisa que na verdade não existia. Né? Assim também nós, os seres humanos, muitas vezes acreditamos em algo que não existe. Né? Algo que, eu vou conseguir alguma coisa, só que é impossível. Né? É impossível. Aquele homem e aquela multidão que estava ali naquele lugar, talvez esperava a vinda de um anjo, né? Que por muitas vezes, talvez, na verdade, aconteceu como se fosse um conto, né? Que desceu ali, na verdade, que daí o pessoal começou a acreditar que um ficou curado, outro ficou curado, e que na verdade virou ali uma devoção daquele lugar, né? E a gente for começar a estudar muito a fundo sobre isso, né? Se reunia muitas pessoas ali a essa espera desse anjo que vinha, tocava ali na água, e assim o pessoal ficava curado. E uma coisa que chama muita atenção é que o evangelista, ele mostra a idade, né, do paralítico, 38 anos. Talvez aquele homem poderia ser o cara que ficou ali há muito tempo. É provável que esse homem já era mais velho, né? Então quer dizer, sei lá, os seus 50 e poucos anos. E a partir dali, talvez fazia muitos anos que estava ali naquele local. E Jesus talvez teve misericórdia daquele homem, né? Que sofria por tantos anos naquele mesmo local. Né? Então fica bem interessante. Lembrando que aqui não está relatado, mas também vai saber que Jesus, né? Também foi lá e fez outro milagre, mas as pessoas tomaram outro rumo e não foram até os judeus e tudo mais, né? Aqui o evangelista relata esse milagre, lembrando que Jesus foi sozinho. Então o que ele foi relatado aqui, talvez foi Jesus que contou para eles, ou que ele ouviu os judeus dizendo. E quando Jesus foi sozinho, ele fez esse milagre e depois os judeus encontraram esse homem e o questionaram. E talvez os outros que Jesus curou tomaram outro rumo, foram curtir o seu milagre, foram Corta depois. Não foram pro templo, né? Daí não foram ao encontro de Jesus novamente. E Jesus, né, dá uma resposta sensacional para os judeus, né, sobre a questão do sábado. Né? E Jesus mata eles mesmo. Assim, meu pai trabalha até hoje. Né? Então por que eu tenho que descansar? Né? Então também tem que trabalhar até hoje. Independente do dia da semana, né? Justamente. E daí foi aonde que os judeus ficaram mais loucos ainda com ele, porque ele falou assim, meu pai, quem que é seu pai? Meu pai é Deus. Tipo assim, eles não acreditavam em Jesus. E aí, de repente, Jesus se fala, meu pai, nossa, eles devem ter ficado loucos da vida. E foi aí que aconteceu que daí os caras queriam matar Jesus a todo custo mesmo. Versículo 19. Jesus então deu-lhes esta resposta. Em verdade vos digo, o Filho
não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz igualmente. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de que modo ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. Na verdade, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a palavra e crê nele, em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Nossa, que bacana, né? Jesus falar que não adianta nada a gente crer em Deus e não crer nele. Com certeza. Né? Porque o que adianta você acreditar no pai e não acreditar no filho? Ou vice-versa, né? Acreditar no filho e não acreditar no pai. Então, todo aquele que realmente acredita na palavra de Deus, acreditando pela fé mesmo, esse pode ter certeza que está ganhando a vida através de Jesus, né? E que essa vida aqui na Terra, um dia ela vai acabar. Mas o importante para nós cristãos é a vida eterna realmente. E a vida eterna só existe para aquele que acredita de verdade. Com certeza. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirão viverão. Pois, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estarão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Julgo segundo o que eu escuto, e o meu julgamento é justo, porque procuro fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nossa. É sensacional, né? Jesus faz uma colocação aqui muito firme, né, sobre acreditar nele, né, sobre a vida eterna, sobre aqueles, né, que um dia vão ouvir a voz deles, né, de Deus, que também é a dele, né? Jesus coloca aqui, faz uma colocação esplêndida, né, que esse versículo, capítulo 5, é muito bacana para que todos nós possamos ler e refletir realmente quem é Jesus em nossas vidas. E do 19 ao 30, Jesus deixa bem claro quanto ele é 100% Deus e 100% homem, quanto ele deixa claro que Deus o enviou e que tudo que ele faz é pela vontade de Deus, que tudo que ele faz é a vontade de Deus, e se nós acreditarmos nele e em Deus, nós teremos a vida eterna. Ele deixa bem claro isso, o 100% de tudo que ele é. Retomando, versículo 31. Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um outro é quem dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade. Ora, eu não recebo testemunho da parte de um ser humano, mas digo isso para a vossa salvação. João era a lâmpada que iluminava a sua chama ardente, e vós gostastes, por um tempo, de alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Sim, o Pai me enviou, dá testemunho a meu favor. Mas vós
nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra morando em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunhos de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. E Jesus aqui, né, acrescenta também, né, que realmente, né, que o próprio João, né, João Batista, deu testemunho, né, de Jesus, falando que aquele era a luz, né, no qual nós deveríamos seguir. E também coloca que muitas vezes, né, o discípulo, no caso o profeta, que era João, muitas pessoas se alegraram com a luz que ele trazia, né, que era a luz dele, né, lógico que, mas não é a luz de João, mas era a luz que viria, que é Jesus, e que agora Deus mesmo, né, dá o testemunho dele, né, porque Jesus faz aquilo que o Pai viu, né, que o Pai mandou ele fazer, né, então muito show de bola. E é bacana também a parte aqui que Jesus fala, né, que nós não devemos dar testemunhos de nós mesmos, porque muitas vezes quando nós vamos falar de nós, a nossa primeira intenção é querer nos glorificar, né? Nós somos melhores. Não, Jesus nos ensina a dar testemunho dos outros, da vida dos outros e vice-versa. O testemunho da nossa vida, ela deve ser praticada, né? Nós devemos praticar o testemunho da nossa vida. E quem deve dar esse testemunho são as pessoas que os enxergam, né? São eles que têm que dar o testemunho real da nossa vida, porque são as pessoas que veem realmente aquilo que nós fazemos. Quando a gente vai dar alguma palestra, ou quando a gente vai fazer alguma pregação, muitas e muitas vezes a gente cita o nosso próprio testemunho, né? A nossa vivência de vida, né? O que aconteceu na nossa história e assim por diante. Isso é importante, desde que nós tenhamos realmente uma conversão, né, desde que a gente esteja vivendo aquele testemunho que realmente nós vivemos. Mas lembrando de uma coisa, se tudo aquilo, testemunho que acontece na vida de um palestrante e tudo mais, só vai valer a pena se um dia ele encontrou aquele que é a salvação, que é Jesus Cristo. Né? Então é por ele que nós estamos falando, todas as maravilhas talvez aconteceu na nossa vida, foi por causa que tem Jesus no meio da história. Se o último fim não for Jesus, não tem por que você abrir sua boca e falar. E ele dá um tapa aqui, né? Ele fala que eles procuravam nas Escrituras a fonte da vida eterna, mas esqueciam de ir para ele, em Jesus, que é a verdadeira fonte da vida. Sim, então não adianta nada aqueles judeus saberem a Bíblia de cabo a rabo e não acreditarem no próprio Jesus. Que estava ali, né? Estava ali na Quantas frente. pessoas talvez a gente conhece, né, que sabe a Bíblia até a vírgula, versículo, ponto, interrogação, acrescentado, prefácio, índice, sabe tudo da Bíblia. Mas, irmão, o que você faz pro próximo? Eu, o próximo não. Como assim que eu faço pro próximo, né? Então o que vai adiantar se decorar a Bíblia, mas não fazer o que ela manda? Não adianta nada. E isso é uma coisa normal que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas conhecem a palavra, rezam o terço, né? Tipo, vão na missa diariamente talvez, mas infelizmente muitos ainda não encontraram Jesus. Né? Não encontraram Jesus realmente. Daí, Rafa, mas como você alega isso? Né? É só nós pararmos nos 10 mandamentos. Né? Aqueles que talvez tentam viver os mandamentos, ou aqueles que já nem ligam, né, pelos 10 mandamentos. Né? Então aí é lógico que é super difícil viver os 10 mandamentos, e a gente pode parar no primeiro, no primeiro, e muitos já nem ligam mais. Né? Tipo assim, eu acho mas que eu isso... amo Deus sobre todas as coisas, né? Mas aí o cara troca Deus pelo futebol, o cara troca Deus, né, pelo seu egoísmo. Ou até esquece mesmo da continuação da frase, né, que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? A gente ama, que adianta amar Deus sobre todas as coisas se eu não amo o meu próximo, né? Que tem Deus nele. Então é tenso, né? E Jesus mostra, né, nesse capítulo 5, o quanto que é gratificante e o quanto que é necessário, né, realmente assim amar o próximo, com a cura daquele paralítico de 38 anos. Né? E isso, gente, nós podemos encontrar diariamente em nossas vidas. Não, a gente sai na rua, nós vamos encontrar pessoas, talvez não vamos encontrar um paralítico, né, que não anda, mas talvez nós vamos encontrar um usuário de droga, talvez nós vamos encontrar uma prostituta,
nós vamos encontrar um alcoólatra, nós vamos encontrar pessoas sem sentido de vida. E aí é aonde nós temos que entrar e fazer o nosso papel do amor ao próximo. É fácil? Não, não é fácil. Porque nós somos egoístas muitas vezes. Né? A gente não quer gastar o nosso tempo, nós não queremos gastar o nosso dinheiro, nós não queremos gastar o nosso combustível, que tanto que está caro hoje em dia. Mas, gente, lembra de uma coisa, que aqui a vida é passageira, o que interessa é o céu. E quanto mais pessoas nós levarmos para Jesus, é isso que vale a missão, é para isso que serve. E uma das coisas importantes disso tudo, né, é fazer com amor, sabe? Porque o que a gente vê hoje em dia, assim, pelo menos que Deus vem incomodando muito no meu coração, é que algumas pessoas fazem muito por obrigação e por medo de ir pro inferno, sabe? Tipo, eu tenho que fazer, senão, eu vou pro inferno, sabe? E Jesus, tipo, quando a gente vê tudo que ele deixou pra gente, tudo foi feito com muito amor mesmo. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que levar com a gente acima de qualquer coisa, sabe? Esse amor que é o próprio Cristo, para todas as pessoas e para nós mesmos. Quando a gente for servir, que a gente vá realmente servir com o coração aberto, cheio de amor. Não por obrigação, porque eu tenho que estar ali, sabe? Mas não, realmente porque eu preciso estar ali, pela causa de Jesus, sabe? E não pelas outras pessoas, porque eu preciso me vangloriar por isso, sabe? Pelo que Deus tem feito na minha vida, não. Mas sim pelo amor que Ele colocou em mim, pelo amor que vive em mim, que é Cristo, sabe? Então eu acho que isso é uma das coisas que... 8 sábio, irmão. 8, foi Mudou, 8. né, pro sábio agora. Mas não é mais né, gente, é sábio. E é interessantíssimo, né, que a Mel disse, porque nós temos que cumprir a missão com amor, né, e com muita dedicação. Assim como o goleiro da Bélgica defendeu aquelas bolas do Brasil. Né, ele cumpriu a missão dele, defendeu várias bolas do pessoal. Ele acabou com o nosso coração. Mas ele cumpriu a missão. Né, ele cumpriu a missão dele. Vamos continuar? Continuando no versículo 41. Vamos lá. Eu não recebo glória que venha dos homens. Pelo contrário, eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a esse receberíeis. Como podereis acreditar? Vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscai a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa, Jesus deu uns par de pancada aqui, cara. Jesus aqui mostra para nós, né, que muitas vezes nós acreditamos em algo, né, botamos fé, mas na verdade não acreditamos. Assim como eram os judeus, né? Os judeus respeitavam tanto a lei de Moisés, mas na verdade esqueceram do que Moisés escreveu a respeito de Jesus, lá no Antigo Testamento. Né? Então, se eles acreditassem fielmente em Moisés, eles iriam entender que ali era o Cristo, né? Que ali era Jesus. E assim também acontece até hoje. Né? Tem os judeus, né? Os judeus, né, não acreditam ainda que o Messias veio. Então, infelizmente, ainda tem pessoas aqui no mundo que não acreditam que o Jesus já veio. Né? Então, infelizmente, muitas pessoas vão passar pelo mundo e vão embora e não vão encontrar o Cristo. Né? Mas nós, como comunidade Primeiro Amor, iremos fazer o nosso máximo em apresentar para aqueles que não conhecem. É isso aí. Né? Através do nosso testemunho de vida, da nossa vivência, através dos conhecimentos que nós temos, né? Da fé que nós temos em Deus. Então nós vamos até o último dia da nossa vida apresentar esse primeiro amor
para aquelas pessoas que ainda não conheceram esse Deus, esse Jesus tão magnífico. Com certeza. Essa é a nossa missão, né? Que nós possamos levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não encontraram e para aqueles que talvez se trombaram com Jesus, mas que não tiveram realmente um grande encontro, né? E que nós realmente assim possamos levar, né, Jesus no coração daqueles que precisam. Né? Essa é a missão, né? A nossa palavra fundante é Marcos 16:15, a gente pelo mundo inteiro, né, pregar o Evangelho, né, e a começar pelos nossos vizinhos, pela nossa cidade, e assim ir aonde que nós possamos, que a gente precise ir mesmo, né, pela missão de Jesus Cristo. Beleza, galera? Valeu! Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se inscreva, aperte o sininho, né, para que você possa receber as notificações. E tamo junto, até a próxima no capítulo 6.